Fala moço, fala mocinha, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da loja do concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E nós estamos aqui para falar da Polícia Militar da Bahia. Estávamos aguardando esse concurso e esse concurso chegou. E aqui a loja, que já trabalha há muito tempo com o Nordeste, fizemos um belo trabalho no último concurso da Polícia Militar da Bahia. Estamos aqui para te dar umas dicas. E vocês não querem perder muito tempo. O concurseiro quer que a gente seja direto, prático. Então, vamos trabalhar algumas questões da Fundação Carlos Chagas. Falando sobre a Fundação Carlos Chagas, é importante perceber que as questões elas são extremamente diferenciadas. Algumas possuem um texto, outras são bem diretas, exigem conteúdo, e eu vou mostrar para vocês alguns modelos dessas questões. Vem comigo, moço, vem comigo, mocinha. Questão de número 1. Os princípios revolucionários da Revolução Francesa, os princípios revolucionários da Revolução Francesa, mencionados no texto, influenciaram diretamente os defensores da luta contra o domínio português. O movimento ocorrido no século XVIII, composto por distintos setores sociais, incluindo homens livres e libertos, que se enquadrou nesse perfil. Então, vamos imaginar que eu tenha um texto monstruoso e que você, na pressa, não quer ler o texto. O que é que nós temos que fazer? A primeira coisa que você faz antes de ler o texto é o período. Nós estamos falando sobre a influência da Revolução Francesa. Se nós estamos falando da influência da Revolução Francesa, nós estamos falando do século XVIII. E quando nós falamos sobre o século XVIII, nós temos dois movimentos extremamente importantes. São movimentos separatistas. E esses dois movimentos separatistas é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Os movimentos separatistas são a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Rapidola, moçada, concentra aqui. Nós sabemos que desde 1530 os portugueses decidiram, eles foram obrigados a ocupar, a colonizar o Brasil. E quando os portugueses colonizam o Brasil, você não pode esquecer que o Brasil é uma colônia de exploração. O que se planta, o que se produz no Brasil é de interesse à metrópole Portugal. E você também não pode esquecer que esta relação que se dá no século XVI, anote aí, é chamada de Divisão Internacional do Trabalho. A metrópole, ela tem prioridade sobre a sua colônia. A colônia não pode produzir nenhum artigo que vá competir com a metrópole. Qual é o produto principal nesse período? A agroindústria do açúcar. Agro, porque eu planto a cana. Indústria, porque eu vou transformar a cana no produto açúcar. No primeiro momento em que nós vamos produzir açúcar, nós vamos ter alguns locais que vão se destacar. Entre esses locais, você vai ter Olinda, você vai ter Recife, e nós vamos ter um destaque muito grande da Bahia.
no momento em que nós estamos falando de Bahia, você vai ter um desenvolvimento econômico, você vai ter a pessoa chamada de senhor de engenho. E esta pessoa, senhor de engenho, ele é um homem que tem poder econômico, ele tem os meios de produção, mas o senhor de engenho também, ele vai ter o controle político. Anota aí, moço, fica ligado, mocinha. Este senhor de engenho será chamado de homem bom ou homens bons. Os homens bons são justamente os homens que detêm, que controlam o poder. Muito bem, século XVI, nós vamos ter a ocupação do litoral brasileiro, nós vamos ter o desenvolvimento da economia açucareira, e é justamente em cima da economia açucareira que você vai ter o crescimento econômico. Vai interessar o que para nós? Entre o século XVII para o século XVIII, nós teremos uma crise do açúcar. E com esta crise do açúcar, nós vamos procurar outras atividades econômicas. Importa para nós que nesse procurar outras atividades econômicas, você vai ter a descoberta do ouro nas chamadas Minas Gerais. E essa descoberta do ouro nas Minas Gerais vai fazer com que eu tenha uma sociedade diferente da sociedade baiana. E em Minas Gerais, nós vamos falar sobre iluminismo, nós vamos falar sobre separação do que era as Minas Gerais de Portugal. Em Minas Gerais você vai falar sobre a implantação da República. Fica ligado, o nosso conteúdo que está no edital, ele é praticamente toda a história do Brasil. E este conteúdo, que é toda a história do Brasil, contém elementos da história da Bahia. Minas Gerais cresce, Minas Gerais se desenvolve, e o que é que você vai perceber? Você vai perceber que a Bahia está passando por crises econômicas. Já que o açúcar não está tão bem, vamos investir no tabaco. Mas a opressão do governo português não vai permitir. Eu vou ter problemas de abastecimento de escravos. Determinados elementos sociais na Bahia, que são as camadas médias, mas diferente da Conjuração Mineira, eu disse, mas diferente da Conjuração Mineira, que se caracteriza por um movimento elitista, o movimento baiano, ele vai ser um movimento heterogêneo. Você vai ter comerciantes, você vai ter as camadas médias, mas você vai ter pretos livres, você vai ter mulatos. E o movimento baiano, ele quer, igual ao movimento mineiro, a separação com Portugal. O movimento baiano quer, igual ao movimento mineiro, a implantação da República. Só que existem elementos dentro do movimento baiano que desejam o quê? Que desejam o fim da escravidão. Ei, moço, ei, mocinha, não esqueça que recentemente nós comemoramos o bicentenário da independência. Mas aqui, no nosso concurso, nós sabemos que a independência do Brasil na Bahia ocorre bem antes. Então, você vai perceber que a ideia de mudança, a ideia de separação, ela não vai ser apenas em Minas Gerais. A ideia de mudança e a ideia de separação também se dá dentro do povo baiano. Atenção, a Conjuração Mineira, ela está diretamente influenciada
ao iluminismo, mas à independência das 13 colônias. Faz essa leitura. O movimento baiano, ele é influenciado pelo iluminismo, sim. Só que o movimento baiano, ele tem uma outra influência. Olha a dica que ele te dá. Revolução Francesa. Os princípios da Revolução Francesa são princípios revolucionários. Igualdade, fraternidade, mas tem um outro. Qual é o outro? A liberdade. O movimento francês, quando depõe o rei, quando você tem a república na França, ordena-se que a escravidão seja extinta nas colônias francesas. Vem para a loja, moço. Por quê? Porque eu não posso trabalhar conjuração mineira, eu não posso trabalhar conjuração baiana, se não falar que havia uma pretensão dos franceses e enviaram para cá filósofos, homens que vão mostrar para os baianos que era possível o sentimento de mudança e de transformação. Alguns historiadores afirmam que a repressão ao movimento baiano será muito mais intensa do que o movimento mineiro. Beleza? Então, você percebeu que sem ler o texto, fiz questão de não colocar o texto, que ele é imenso, nós podemos matar por aqui. Rapidola, os princípios revolucionários da Revolução Francesa já vai te dar um choque. Se você está falando século XVIII e se você está falando Revolução Francesa, é conjuração baiana. No dia mais importante da sua vida, que é o dia da sua prova, você não vai perder tempo e você vai ser bem objetivo. Os princípios revolucionários da Revolução Francesa, mencionados no texto, influenciaram diretamente os defensores da luta contra o domínio português. O movimento ocorrido no século XVIII, composto por vários setores sociais, heterogêneo, incluindo homens livres e libertos, que se enquadrou nesse perfil. Qual é o movimento que está dizendo, me marca? É a conjuração baiana. Notem, neste modelo de prova, nós temos os itens de forma bem prática, bem direta. O que vai definir você matar é justamente o quê? A compreensão do que o comando está pedindo. Próxima questão, vamos lá. Neste regime, a verdadeira força política que no apertado unitarismo do império residia no poder central, deslocou-se para os estados. A política dos estados, isto é, a política que fortifica os vínculos de harmonia entre os estados e a União, é, pois, sua essência, a política nacional. Campos Salles. De verdade, quando você faz a leitura de um texto como esse, geralmente o que você está lendo foi escrito ainda no século XIX para o século XX. É um linguajar rebuscado e que nós não temos costume de ler. Então, de boa, fica difícil entender o que ele está falando. Respira, vem para cá. O trecho acima revela uma estratégia política do presidente Campos Salles. No começo da República Brasileira, ele já te deu a informação que o concurseiro preparado precisava. Esta questão de 2019 da Fundação, ela está te dando todos os elementos possíveis. Se você já leu que é presidência,
Se você já leu que é início da República, vamos lembrar, a partir de 1889, nós temos um golpe dado pelos civis e militares. Deste golpe, nós vamos tirar o senhor Dom Pedro II, que ainda tinha popularidade. Lembra que a escravidão tinha sido extinta um ano antes. É interessante você perceber que quando a República ela é proclamada, entre aspas, foi um golpe, você vai ter muitos monarquistas que beijavam a mão de Pedro e passaram a ser republicanos, o chamado republicano de última hora. No momento em que a República ela foi criada, você tem que compreender que esta República ela vai ter um acordo. E este acordo que vai ter na República é justamente qual acordo? Primeiro de tudo, em cada estado nós temos grandes proprietários de terra que têm poder político e econômico. Esses grandes proprietários de terra que têm poder político e econômico são chamados de coronéis. E esses coronéis, através da força, através do poder da terra, através da intimidação, controlavam as eleições, que você já respirou a ideia do voto do cabresto. Campos Salles, ele vai dizer o seguinte, que deve existir uma harmonia. Quem é que manda no Brasil? São os estados. Quem é que manda nos estados? Os coronéis. Só que os coronéis precisam de verba para os seus estados. Eles precisam de hospitais para os seus estados. E da onde é que vem esta verba? Do governo federal. Campos Salles vai criar uma política chamada política dos governadores. E esta política dos governadores é justamente qual acordo? Atenção, explicar uma vez. O presidente da República, ele tem o poder executivo. Só que o presidente da República, para governar, ele tem que ter apoio de senadores e deputados federais. Quem elege os senadores? O coronel. Quem elege os deputados federais? O coronel. Olhem a política dos governadores. O presidente da República, poder executivo. E o presidente da República, o que é que ele faz? Ele vai enviar verbas, ele vai construir estradas, ele vai construir açudes, ele vai construir hospitais. Os coronéis fortalecidos apoiam politicamente, aprovam através dos deputados e senadores as emendas que o presidente precisa. Isto é a política dos governadores. A política dos governadores é um acordo entre o poder federal, o poder executivo com o poder local. Beleza? Fica comigo que isto como cai. Como cai, que está aqui na prova de 2019. O trecho acima revela uma estratégia política do presidente Campos Salles, no começo da República Velha, para pacificar as facções regionais e organizar sua relação com o poder central. A oligarquia regional, ela precisa do poder central. O poder central precisa do apoio político dos coronéis.
essa estratégia, este acordo ficou conhecido como a chamada política dos governadores. Tranquilo? Repetindo, lembrando que o nosso conteúdo é a história do Brasil quase que toda, e você vai perceber que alguns elementos são queridinhos da nossa banca. Questão de número 3. Lembrando aí, o nosso mantra, aprovação é a sua verdade. Vem comigo. A conjuração baiana diferenciou-se da conjuração mineira, entre outros aspectos, porque aí o concurseiro quer praticidade. Quem chegou agora, volta para minha primeira explicação, que lá eu faço essa diferenciação. Jogo rápido, jogo rápido. A conjuração mineira deseja a república. A conjuração baiana também. A conjuração mineira deseja a separação com Portugal. A baiana também. A mineira quer indústria. A baiana também. A mineira está totalmente influenciada pelos pensadores iluministas. A baiana também. O que diferenciava é que o movimento baiano é um movimento que tem setores populares. E esses setores populares não eram cidadãos. Esses setores populares não possuíam poder político. Beleza? Esse setor popular baiano, ele vai discutir e ele vai desejar o fim da escravidão. Então, olha só aqui. Você percebeu que o professor Pantoja, ele lê e grifa. Cada professor com a sua loucura. Eu digo que na hora que você está grifando, você está dizendo para você o que é mais importante. Hoje, eu estou lendo várias vezes para fixar o conteúdo, mas na prova, na hora que você grifa, fica mais prático e você não fica lendo várias vezes. A conjuração baiana diferenciou-se da mineira, entre outros aspectos, porque envolveu a alta burguesia da sociedade do Nordeste. Já vai pela palavra burguesia, já elimina pela palavra burguesia. As camadas envolvidas no movimento baiano são médios, comerciantes, alguns são fazendeiros, não é uma burguesia. Pretendia a revogação da política fiscal do Marquês de Pombal. Aglutinou a oficialidade brasileira, ou seja, o movimento ocorre pelos militares. Teve um caráter popular, sim, com preocupações, sobretudo sociais. O movimento baiano é um movimento heterogêneo e que tem preocupações sociais. Pretendia a revogação da política fiscal do Marquês de Pombal. Olha a pegadona. O movimento mineiro e o movimento baiano, sim, eles ocorrem pela opressão dos impostos que o Marquês de Pombal impôs. Só que a conjuração baiana, ela não quer a revogação. Ela quer a separação do Brasil em relação a Portugal. Beleza? Vamos lá? Quarta questão. Vem comigo. Opa! Bahia. A revolta dos malês, ocorrida em Salvador, província da Bahia, na noite de 24 de janeiro de 1835, durante o Brasil Império, mais precisamente durante o período regencial, representou uma rápida rebelião
organizada pelos escravos e que foi reprimida pelas tropas imperiais. Atenção, a nossa banca, ela dá tudo o que você precisa. Primeiro item do período que vai de 1831 até 1840, eu vou ter a explosão de várias revoltas. Cabanagem, farroupilha, sabinada e balaiada. O concurseiro, geralmente ele entende, ele acredita que ele tem que estudar mais a história regional, Bahia, do que a história do Brasil. Não faça isso. Em todos os concursos, eu repito, estude primeiro a história do Brasil, porque no momento em que você estuda a história do Brasil, automaticamente o teu conteúdo vai estar contido. Nós precisamos entender que vieram do continente africano os mais diversos tipos de africanos. As etnias africanas que vieram para o Brasil foram as mais variadas. E os escravos, que nós chamávamos de malês, eram escravos que possuíam a crença no islamismo. E por possuírem a crença no islamismo, se recusaram a serem convertidos ao cristianismo. Também os malês, eles não admitiam o fato dos pretos aqui no Brasil aceitarem de não baterem de forma mais contundente em relação ao fim da escravidão. Os malês chamavam os pretos que nasciam no Brasil de crioulos e eles batiam de frente com esses crioulos. O que é que o malê ele deseja? Ele não quer fugir, ele quer tomar a Bahia, ele quer tomar Salvador, ele quer tomar Salvador e transformar o quê? Salvador em um estado teocrático. Beleza? Vamos ver agora a questão. Olha só. Essa revolta malês representou a mobilização de cerca de 1.500 escravos africanos, os quais lutavam pela, atenção, acabei de dizer para vocês, a revolta dos malês, ela desejava o que, moçada? A libertação dos escravos? Sim. Mas a revolta dos malês, diferente de outras rebeliões, é uma rebelião também religiosa. Eles desejavam não só a liberdade, mas eles desejavam transformar Salvador em um estado teocrático. Eles não admitiam ser escravos, mas eles não admitiam mais ainda a conversão ao cristianismo. Essa revolta representou a mobilização de cerca de 1.500 escravos africanos, os quais lutavam pela, atenção, libertação dos negros de origem islâmica e pela tomada do poder. Eles desejam a libertação dos escravos islâmicos. Eles não queriam a libertação do restante dos pretos. Isso vai causar um racha. Isso vai causar que muitos pretos não vão aderir ao movimento. Beleza? Professor, por que não pode ser a B? Libertação dos índios guaranis. Não perde tempo, moço. Independência do Brasil. Os caras não queriam a independência do Brasil, até porque, olha o período. Se você tem uma dúvida, o texto diz que já é período regencial. Alternativa D, defesa da religião católica. Eles são islâmicos. Ocupação da Bahia pelos malês e
jesuítas. Jesuítas já tinham sido expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Quando nós temos esse modelo de questão, é muito bacana porque você tem uma certeza maior, porque você vai eliminando. Uma das coisas que você vai aprender conosco na loja, no momento em que você lê o texto, no momento em que você tem certeza que você marcou a alternativa correta, você não vai ficar perdendo muito tempo com as outras alternativas. Você vai ler até para você não ter aquela insegurança, mas vocês perceberam como você consegue identificar rapidamente o erro, ok? Questão de número 5, ano de 2019. A destruição do Quilombo dos Palmares no século XVII, após os ataques empreendidos pelas forças comandadas pelos bandeirantes que tinham a liderança de Domingos Jorge Velho. Muito bem, vamos primeiro respirar aqui um pouquinho. No início do nosso bate-papo aqui, eu mostrei para vocês que o Brasil, ele será colonizado principalmente a partir do Nordeste. E no momento que esse Brasil passa a ser colonizado pelo Nordeste, você percebeu que a principal economia será a economia do açúcar. Beleza? Em determinado momento, nós vamos ter a invasão dos holandeses. E os holandeses irão invadir o Brasil em busca de açúcar. Os holandeses vão invadir o Brasil porque não aceitava as imposições de Filipe II. Que isso, moço? Filipe II, rei da Espanha, também se torna rei de Portugal. E Filipe II, ele tem treta, ele tem mágoa da Holanda. E ele proíbe uma relação comercial que era boa para a Holanda e era boa para Portugal. Holandeses se organizaram, Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais, e os holandeses atacaram os espanhóis, principalmente na América Central, e os holandeses atacaram portugueses e espanhóis aqui na área que produzia açúcar. Jogo rápido. Leva um certo período e os holandeses são, entre aspas, expulsos. Não é bem assim. Quando os holandeses são expulsos, esta guerra destrói engenhos, pretos aproveitam e fogem. Os holandeses, quando atacam as áreas que pertenciam à Espanha, as áreas que pertenciam a Portugal, os holandeses também controlavam o comércio de escravo. O que é que acontece? Nós vamos ter a procura por mão de obra. E nessa procura pela mão de obra vão se destacar os bandeirantes. Esta mão de obra volta os indígenas e você vai ter a necessidade de buscar os pretos foragidos. Bem rápido. Quando você falar em quilombo, você está falando em um local que é resistência dos escravos. Quando você falar quilombola, são as pessoas que vivem no quilombo. Quando você falar quilombagem, é o ato desses homens descerem e atacar seus inimigos. Então, o governo português, todo ferido, o governo português todo quebrado, moço, ele diz, nós temos que combater esses símbolos de resistência.
E um desses símbolos de resistência era a área de Palmares. Concurso da Bahia cobra muito a relação dos quilombolas com as áreas que envolvem aquela região. Não está escrito preto escravo. Então, muito quilombola descia, comercializava seus produtos e voltava. O que acontece é justamente que o que tu chamas de Palmares, na verdade, é uma localidade, é o que se entende hoje. E que dentro dessa localidade haviam outros quilombos. Outra coisa que você não pode errar. O professor, na pressa, coloca quilombo como algo do passado, extinto. E nós sabemos que no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste e no Norte, você tem uma concentração muito grande de quilombos ainda hoje. Beleza? Então vem comigo aqui. A destruição do quilombo dos Palmares no século XVII, após os ataques empreendidos pelas forças comandadas pelos bandeirantes. Desses bandeirantes destacou quem? Domingos Jorge Velho. Nota que aí o que você vai marcar é como se desse continuidade ao texto. Esse tipo de questão aqui, eu disse que eu ia trabalhar vários tipos de questão, aqui você vai marcar é como se fosse a continuidade. Ocorreu após várias investidas armadas no local, situado na atual região Nordeste, e que abrigava, sob o nome de Palmares, uma grande confederação, reunião de quilombos, nos quais viviam, além de negros, viviam mestiços, viviam brancos perseguidos, principalmente pela igreja, pelo governo e pelos indígenas. Alternativa correta, alternativa A. Muita gente não marca a partir daqui, ó. Dentro dos quilombos, você também vai ter a presença, sim, de brancos e mestiços. Pantoja, por que não pode ser a B? Resultou na morte do líder Zumbi, nascido em Palmares, logo sucedido por Ganga Zumba, responsável por fundar um novo quilombo similar na Serra de Minas Gerais. Aqui ele já vai fazer com que a questão esteja errada, beleza? O contexto histórico está completamente diferente. Professor, por que não pode ser a C? Representou o marco histórico na repressão aos quilombos, uma vez que após essa derrota, os quilombos deixaram de ser organizados. Acabei de dizer, né? Um dos quilombos caiu, mas outros permaneceram em sua resistência, ainda nos dias atuais. Fortaleceu o bandeirantismo em São Paulo, particularmente as bandeiras de apresamento, destinadas à captura e ao comércio de negros escravizados fugidos, em um contexto de crise do tráfico negreiro, com implicações no fornecimento de mão de obra escrava para as colônias portuguesas. Aí vai a grande discussão, ok? Fortaleceu o bandeirantismo em São Paulo, particularmente as bandeiras de apresamento, destinadas à captura e ao comércio de negros escravizados fugidos. Atenção, havia dois tipos de bandeira. A bandeira que vai em busca de minérios e você vai ter a bandeira apresadora. O que está errado aqui é que justamente ela não vai fortalecer o comércio de capturar negros para vender. Geralmente os bandeirantes, o que é que eles faziam? Eles capturavam índios, principalmente nas missões jesuíticas. Os negros dos quilombos, a função era qual? Destruir os quilombos. A maioria dos quilombos não se rendiam, então esses quilombos eram mortos.
Os quilombolas eram mortos, beleza? Vamos lá para a alternativa E ou E. Desencadeou nas fazendas de cana-de-açúcar o imediato afrouxamento das penalidades e castigos. O cara está dizendo aí que, como existem os quilombos, os senhores começam a ter dor no coração, a serem conscientes e passam a não mais açoitar, torturar, alejar os pretos. Nós sabemos que até o século XIX nós vamos ter castigos corporais. Beleza? Vem comigo, moço. Atenção, não pula, não dá o pause. Eu sei que você está gostando do nosso bate-papo. Eu sei que você está percebendo o quanto esse conteúdo é complexo e nós estamos aqui para fazer uma parceria com você. Estude com a nossa tropa, que nós chamamos de tropa imbatível. Você que vai pertencer ao Corpo de Bombeiros, você que vai pertencer à Polícia Militar, vem para essa tropa que tem experiência em concursos militares. Atenção, vamos pelo que interessa, o teu investimento que vai mudar a sua vida, R$318. E você pode parcelar em quantas vezes você quiser esses R$318. Atenção aqui, tropa imbatível, videoaulas de teoria e exercício. Nós já estamos com a nossa aula formatada, top. Professor Pantoja faz parte dessa tropa. Nós temos 2 testes simulados, a ideia de como você vai ser cobrado na prova, revisão final online, moço. Nós vamos ter uma revisão aonde você vai poder, inclusive, sanar as suas dúvidas, mas o que eu não acho tão importante, mas a apostila em PDF faz parte do nosso grupo e nós vamos estar juntos na sua aprovação. Valeu? Questão de número 6. A Constituição de 1988 foi importante historicamente por assegurar uma série de conquistas aos cidadãos, dentre as quais, vamos lá, de 1964 até 1985, nós temos a chamada ditadura civil-militar. Civis e militares assumiram o poder. No período de 64 até 85, nós não temos eleições diretas. Em 1967, você vai ter uma Constituição que vai incorporar nesta Constituição os chamados atos institucionais. Você não tinha direito de expressão, você não tinha direito de greve, você não tinha direito de dizer eu não concordo. No mundo que você vive hoje, você se expressa. No mundo que você vive hoje, aqui pelo chat, valeu Pantoja, encontrei um erro aqui, podemos melhorar dessa maneira. O mundo em que você vive hoje é um mundo de garantias. Por isso que a Constituição de 1988 é chamada de Constituição Cidadã. É uma Constituição que vai trazer para nós, primeiro, ela vai assegurar a tua integridade física. Ela vai assegurar que você não seja preso, a não ser que seja em flagrante delito. Ela vai assegurar que você tenha liberdade de falar. Ela vai assegurar direitos fundamentais que hoje, moço, que hoje, mocinha, você usufrui. Então, a Constituição de 1988 foi importante historicamente por assegurar uma série de conquistas aos cidadãos, dentre as quais a
a possibilidade de organização de milícias armadas. Está de sacanagem, né? A Constituição, ela não assegura esse crime. B, o caráter facultativo do voto. Sabemos que você tem a obrigatoriedade do voto. O voto não é facultado. E não vou votar. Alternativa C, o direito à livre exploração do subsolo brasileiro sem interferência da União. O que está no subsolo da sua casa é propriedade da União. Para você explorar, tem que ter autorização da União. D, educação como direito de todos e dever do Estado. Quando você ler a Constituição, a primeira coisa que você vai ter é assegurar uma educação de qualidade para todos, beleza? Por que não pode ser a criação do salário mínimo? Ei, moço, salário mínimo foi criado no governo de Getúlio Vargas. Inconscientemente, em nossas aulas, você vai começar a perceber que nós trabalhamos todas as constituições. Nós temos um bom prazo para fazer a nossa prova. A nossa prova ela não está tão próxima assim. E sempre eu dou um conselho para vocês. Organizem no teu caderninho os dias de estudo e as metas que você vai alcançar. Sem empolgação, sem querer vir com todo o ritmo e depois vai reduzindo, vai perdendo. Não, foco, moço. Vamos lá? Questão de número 7. Entre as causas da revolta da vacina, atenção, prometo não repetir mais isso. Olha como existem vários tipos de questões da nossa banca. Vem algumas questões com o texto e o aluno chia porque não gosta de ler o texto. Quando vem um texto, ele está te dando dicas, ele está te dando informações, subsídios. Olha como está diretão, moço. Sabe ou não sabe? Entre as causas da revolta da vacina. Primeiro, tá? Eu não concordo com esse nome, revolta da vacina. Eu acredito que nós devemos entender o seguinte: o Brasil, a partir de 1889, ele é a República. E no momento que o Brasil se torna República, ninguém nem pensa, o Rio de Janeiro será a capital. Lembrando, tá? Que o local mais importante politicamente do Brasil era a Bahia. O local onde concentrava o poder político era a Bahia. E quando a Bahia perde, né, esse poder, esse status, com a crise do açúcar, com a mineração, porque no momento que eu estou extraindo ouro, este ouro ele vai sair, não por Minas Gerais, o ouro vai sair pelo Rio de Janeiro. As Minas Gerais precisam de produtos e esses produtos virão de diversos locais do Brasil, mas virão também da Europa e passa pelos portos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se transforma num centro econômico. Em 1808, a corte portuguesa vem para o Brasil. Grande parte da corte portuguesa fica no Rio de Janeiro, alguns vão para a Bahia, outros para Minas Gerais. A família real adorou o clima, a temperatura de Petrópolis e por lá foram ficando. Ficou Dom João, ficou Dom Pedro, ficou Dom Pedro II. Quando o Brasil se torna república, Rio de Janeiro é a capital. Problema, que o Rio de Janeiro não tinha estrutura urbana. Problema, não era no Brasil, no mundo, as epidemias, as pandemias estavam matando um número elevado de homens e mulheres.
É nesse período que tu vais ter o chamado sistema ou Pasteur, é um centro de referência a endemias na França, e nós vamos começar a estudar como se origina e como se combate determinadas doenças. Nós estamos passando por isso. Nós temos que adotar determinadas políticas. Nós não gostamos, mas o lockdown salvou vidas. Também ficamos com medo, mas foi a vacina que permitiu você voltar e nós hoje estarmos aqui nos preparando para um concurso. No Rio de Janeiro, você vai ter o número de pessoas que moravam nos chamados guetos, na chamada periferia. E essas pessoas, elas moravam amontoadas. Não havia no Rio, como no Brasil, um sistema de higiene. Você urinava, você defecava, enchia um barril e jogava no primeiro local que dava. Lá vem a chuva, lá vem a enchente e você vai ter contato. Você vai ter a contaminação por ratos, você vai ter a contaminação por insetos. Justamente nesse período de pessoas morrendo é que nós vamos chamar Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é um cientista, ele não é um político, e ele determina algumas ações. As ações que o Oswaldo Cruz impõe, eles não agradam a população, porque ninguém explica para a população por que determinadas ações elas têm que ser feitas. Uma delas é que a concentração das doenças, do lixo, estavam nos cortiços. Cortiços eram aglomerados de casas, de quartos, em que viviam 1, 2, 3, 4 pessoas. Não havia, acabei de dizer, recolhimento de lixo. Não havia o que tu tens hoje, saneamento. E o que é que se fez? A ideia foi, se o foco de doenças são os cortiços, vamos botar abaixo o cortiço. Pega a população pobre, pega a população marginalizada e empurra para o morro. Aonde era feio, os caras construíram canais, saneamento, hospitais, praças e ficou lindo. Só o que é lindo no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, a população não vê. Lá vem a ideia de vacinação. E quando você tem a ideia de vacinação, qual é o medo que você vai ter? É justamente o medo de que alguém, ao ser vacinado, virasse vaca. Se hoje as fake news dificultaram a vacinação da população, imagina naquele período. E é justamente por conta dessas questões que você vai ter o quê? Você vai ter uma agitação da população. E a população, quando ela se agita, ela não vai se revoltar porque não quer ser vacinada. A população vai se rebelar contra quê? As reformas que beneficiaram uma minoria. Ela vai se rebelar porque ela não concordava com as imposições, com o autoritarismo do governo. Muitos políticos aproveitam a revolta para tentar desestabilizar o governo do prefeito Pereira Passos e do presidente da República, que não era quisto no Rio de Janeiro, Rodrigues Alves. Beleza? Aí nós vamos fazer agora a leitura das questões. Vamos lá? Entre as causas da revolta da vacina, agora eu vou ser mais rápido, hein? A. As medidas autoritárias tomadas pelo governo estadual no processo de higienização da cidade e as revoltas sociais causadas pelo encilhamento. Até aqui estava certo, pessoal. O encilhamento não tem nada a ver com a revolta da vacina. Jogo rápido. O encilhamento é quando o governo brasileiro acredita que pode fazer com que o Brasil cresça,
liberando empréstimos, produzindo dinheiro sem ter controle. Isso vai gerar inflação. O dinheiro que tu tens perdeu o valor. Isso foi o encilhamento. B. A indignação popular causada pela repressão ao levante dos marinheiros. Nós temos a chamada revolta da Chibata, que são marinheiros que eram contrários aos castigos corporais e de não serem tratados igual o marinheiro branco. Já falamos quais são os motivos da revolta, beleza? C. A imposição de regras de moradia popular com base na política sanitarista vigente e a rebelião popular organizada pelo Partido Monarquista, que acusava a República anticonstitucional. Entenda, a população não está se rebelando pelas regras, a população está se rebelando porque ela foi desalojada do local em que morava. D. As tensões sociais urbanas causadas pelo deslocamento da população pobre do centro por causa das reformas urbanas do Rio de Janeiro e as tensões políticas envolvendo grupos positivistas e liberais. A população ela foi expulsa do local em que vivia, a população foi empurrada para os morros, enquanto o Rio de Janeiro se transforma na cidade maravilhosa. Professor, por que não pode ser a E? A insatisfação dos cariocas com a tentativa de golpe militar pelos partidários do presidente Prudente de Moraes. Viajou. Vamos lá? Próxima questão, questão de número 8. Em plena vigência do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte aos países europeus e suas colônias, Dom João, recém-chegado ao Brasil com a família real. Lembra? Questãozinha de conteúdo. Ou sabe ou dança. Vamos lá, jogo rápido. Entre 1807 e 1808, mais de 1.500 pessoas vieram para o Brasil. Já comentei hoje. Essas pessoas que vieram para o Brasil faziam parte da corte portuguesa. Essas pessoas vão se concentrar no Rio de Janeiro, mas também irão se concentrar nas Minas Gerais e na Bahia. Quando Dom João ele chega ao Brasil, ele precisa adaptar o Brasil às suas necessidades. É no período em que Dom João está aqui que ele cria o Banco do Brasil, que ele libera o Brasil produzir manufatura. Dom João também vai promover o Brasil em 1815 em Reino Unido de Portugal. Mas tem uma medida que eu vou falar muito para vocês, que é justamente em 1808, Dom João ele vai promover o Brasil a Reino Unido de Portugal? Não. Em 1815, ele promove o Brasil a Reino Unido. Mas o que é mais importante então, Pantoja? Em 1808, ele vai fazer o seguinte, ele vai decretar a abertura dos portos. Por que a abertura dos portos é tão importante? Aula que eu trabalhei hoje com vocês. Desde quando Cabral chegou aqui e desde quando os portugueses colonizaram o Brasil, existia o chamado Pacto Colonial. O Brasil só podia vender para Portugal. O Brasil só podia comprar de Portugal. O Pacto Colonial era extremamente maléfico ao Brasil, porque o Brasil não poderia comercializar com outras nações. Em 1808, quando eu tenho a abertura dos portos, o Brasil vai poder comercializar com as nações amigas. Ou sabe ou não sabe.
em plena vigência do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte aos países europeus e suas colônias, Dom João, recém-chegado ao Brasil com a família real, atenção, assinou o decreto de abertura dos portos em 1808. Guarda que isso é importante. Por que não pode ser AB? Nomeou um ministério integrado só por brasileiros. Dom João vai sim distribuir cargos aos brasileiros, mas ele vai ter os seus patrícios do seu lado. Expulsou as tropas portuguesas fixadas no Rio de Janeiro. Tá de brincadeira, né? CD convocou o Conselho dos Procuradores, convocou uma Assembleia Constituinte em 1824? É claro que não. Nós que já fizemos a leitura, que já assistimos às videoaulas, sabemos que é a alternativa A. Vem comigo, moço! As reformas pombalinas no período colonial foram um conjunto de medidas decretadas pelo governo português, que entre outras mudanças, repararam já, nós estamos nos adaptando ao modelo da banca. A banca sempre ela vai ter questões que a alternativa correta dá continuidade ao texto. Atenção! Em determinado momento da história do Brasil, os portugueses irão passar por sérias dificuldades. E as dificuldades que os portugueses irão passar, motivo número 1, lembra que Portugal se uniu à Espanha, a tal da União Ibérica. E a União Ibérica foi um desastre para a economia portuguesa. Os portugueses transformaram a aliada Holanda em sua inimiga. Um outro problema é que a maioria dos reis portugueses, eles tinham a mentalidade que bastava ter ouro e prata que o reino era rico. O rei português, ele não dava liberdade aos seus comerciantes. O rei português não dava liberdade à burguesia. A igreja não dava espaço. O que é que você tem que entender? O rei português Dom José, ele diz: eu sou incompetente, eu não entendo de economia. Portugal está numa crise monstruosa. O que é que o rei Dom José faz? Chama José Sebastião de Carvalho e Melo e dá a ele, o Marquês de Pombal, o poder de gerenciar a economia de Portugal e de suas colônias. Aqui é jogo rápido, né? O Marquês de Pombal olha para o Brasil. E quando o Marquês de Pombal olha para o Brasil, ele simplesmente percebe que o Brasil não é bem administrado. Ele vai tornar a eficiência de cobrar os impostos. O Marquês de Pombal, ele vai criar, atenção, as companhias privilegiadas. Uma companhia vai vender produto para as províncias. Esta companhia vai comprar os produtos das províncias. Isso vai fazer com que a exploração do Brasil se torne mais eficiente. Mas isso é um terror para as áreas que já não tinham uma economia boa. Então, olha só, as reformas pombalinas no período colonial foram um conjunto de medidas decretadas pelo governo português, que, em outras mudanças, acarretaram a fundação das companhias de comércio com a Companhia das Índias Ocidentais. Atenção, hoje, quem cria a Companhia das Índias Ocidentais, quem cria a Companhia das Índias Orientais foram os holandeses. Elimina. Beleza?
B. Proibição da instalação de manufaturas a fim de revitalizar o pacto colonial e reforçar o poder português sobre a colônia, em plena atividade mineradora. Atenção, tá? Já havia a proibição da instalação de manufaturas. Só quando Dom João VI chega ao Brasil, em 1808, disse hoje, que isto aqui vai acontecer. C. Expulsão da Companhia de Jesus do território colonial brasileiro, sob acusações de conspiração e o confisco de seus bens pelo Estado. Atenção, eu disse que o Marquês de Pombal, no momento em que ele assume o governo português, ele olha para as colônias e ele percebe que o Brasil não é bem administrado. Aqui no Brasil, e principalmente na Amazônia, e principalmente onde hoje tu tens o Rio Grande do Sul, você vai ter vários grupos religiosos. Entre esses grupos religiosos, você vai ter a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, desde o século XVI, estava instalado pelo Brasil. A Companhia de Jesus explorava o trabalho indígena, ganhava uma fortuna com a extração das drogas de sertão, ganhava uma fortuna com a produção de gado e não pagavam impostos. E em determinado momento, principalmente os jesuítas, irão se rebelar contra o governo português, porque não aceitavam determinados acordos entre o governo português e o governo espanhol. O que é que Pombal faz? Expulsa os jesuítas. No momento em que ele expulsa os jesuítas vão dizer, daqui eu não saio. E aí você vai ter, pesquisa aí, moço, as chamadas guerras guaraníticas. Beleza? Vem comigo. Por que não pode ser a alternativa D? Centralização do poder sobre a colônia pela coroa portuguesa, mediante a extensão de órgãos administrativos e de cargos importantes. Já existia uma centralização, já existia uma centralização política. Flexibilização da cobrança de impostos. Volta, o bom da videoaula é essa, volta, eu começo a falar sobre Pombal e eu digo que ele vai fazer o quê? Ele vai intensificar a fiscalização e a cobrança de impostos. Respira, moço. O bom das nossas videoaulas é que você pode assistir, dar um tempinho, dar o pause, voltar, anotar. Essa é a vantagem da videoaula. Atenção aqui, tá? A Revolução de 1930 foi um movimento político que provocou a ruptura da ordem constitucional no Brasil. Um dos aspectos que desencadearam esse movimento foi, atenção, eu mostrei para vocês que a partir de 1889 o Brasil era república. E disse hoje, volta, que nesta república havia uma estrutura de poder política dos governadores. Quem mandava nesse Brasil eram os coronéis. E esses coronéis se revezavam na presidência da república. Dois estados que se destacavam, Minas Gerais e São Paulo. Tanto Minas Gerais quanto São Paulo são ricos, prosperaram com o café. Minas, além de café, era líder na produção de leite. O que é que vai interessar para nós? Importante. Vai ocorrer o seguinte: em determinado momento, o presidente da República, Washington Luiz, rompe com Minas Gerais, que deveria ser o futuro presidente da República.
O Washington Luiz rompe com o estado de Minas Gerais e o estado de Minas Gerais deveria ter o seu presidente mineiro. No momento em que São Paulo rompe com Minas Gerais irá fazer a chamada Aliança Liberal. E a Aliança Liberal que Minas Gerais cria são vários grupos políticos descontentes com a centralização do poder nas mãos dos coronéis, cafeicultores, paulistas. A Aliança Liberal tinha o seu candidato, Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas possuía propostas bem melhores. Getúlio Vargas possuía propostas bem melhores do que os coronéis conservadores. Getúlio Vargas, ele já vinha com a ideia do voto feminino. Getúlio Vargas já vinha com a ideia da policultura, não só um produto como o café. Getúlio Vargas já tinha uma discussão de investir na indústria. Todas essas propostas eram boas? Eram. Só que Vargas não vence a eleição. No primeiro momento, Vargas aceita a derrota. Os grupos que lhe apoiavam, não. Eles se aproveitam do assassinato de João Pessoa e transformam o assassinato de João Pessoa em algo político. Esses grupos se uniram e depuseram, deram um golpe no presidente que era o Washington Luiz. E Getúlio Vargas assume o poder. Então, olha só, a Revolução de 1930 foi um movimento político que provocou a ruptura da ordem constitucional no Brasil. Um dos aspectos desencadeadores desse movimento foi o rompimento do Pacto dos Coronéis feito por Washington Luiz, quando esse indicou o gaúcho Getúlio Vargas. Tá de sacanagem, né? O Washington Luiz, ele indica Júlio Prestes. Ele não indica Getúlio Vargas. B. O assassinato do paraibano João Pessoa, que teve grande ressonância no país, considerado o estopim que vai aglutinar as forças de oposição contra as oligarquias. Vargas perde a eleição, aproveitam o assassinato de João Pessoa, que era o vice de Vargas, na Paraíba, e ele vai justamente transformar isso em um movimento para aglutinar a população. Por que não pode ser assim? A mudança política radical do presidente Washington Luiz, que resolveu apoiar um candidato mineiro. Atenção, Washington Luiz, ele rompe com Minas, ele não apoia o mineiro, ele vai apoiar um candidato paulista, Júlio Prestes. A adesão dos líderes do movimento tenentista à coligação da oligarquia paulista. O movimento tenentista bate de frente com os coronéis, bate de frente com o voto do Cabresto, bate de frente com a oligarquia paulista. É o atentado praticado pelos integralistas contra Getúlio Vargas. Vai haver um atentado contra Getúlio Vargas? Vai, mas isso é no Estado Novo. Muito obrigado. Coloca o que você achou dessa nossa conversa. Notem que o conteúdo é monstruoso e bem denso. É necessário tempo e leitura. Tempo nós temos, basta nos organizar. Dá o nosso likezinho, diz que valeu a pena, o professor se empolga, vem com outras revisões. Ei moço, ei mocinha, aprovação é a sua verdade. Valeu!